Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Que alegria, que honra estar na companhia de todos vocês, meus queridos amigos e amigas telespectadores da TV Justiça. Sejam todos bem-vindos para mais um programa Prova Final. Um programa realizado numa parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino LFG. Permitam-me apresentar, meu nome é Flávio Martins. Sou professor de Direito Constitucional da Rede de Ensino LFG e estou aqui para falar com vocês sobre mais um tema importante dentro do direito. Para aqueles que não conhecem o formato do nosso programa Prova Final, eu vou apresentar. Nosso programa é dividido em 3 partes distintas. Numa primeira parte, intitulada o tema do dia, o professor, no caso eu, falarei sobre um tema importante dentro do direito. No caso do programa de hoje, o tema será História das Constituições Brasileiras. Eu vou falar com vocês durante o programa de hoje como se desenvolveu o direito constitucional no Brasil e quais foram as constituições brasileiras e como foram essas constituições. Esse tema, ele é importante não só para o estudante de direito, para o profissional de direito, mas para o brasileiro em geral. Sabemos todos que a Constituição brasileira é a lei mais importante dentro do nosso país. Então é obrigatório saber quais foram as constituições, como chegamos até aqui. Esse será então o tema do dia. No segundo bloco, na segunda parte do programa, eu responderei a perguntas feitas por alunos de todo o Brasil. É o bloco intitulado Pergunte ao Professor. E não só alunos e alunas de direito podem nos fazer perguntas. Você também pode. Participe do nosso programa. Mande o seu e-mail. O nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. E num terceiro e último bloco do nosso programa, o bloco intitulado X da Questão, eu responderei a questões que já caíram em exames anteriores da OAB sobre o tema da aula de hoje. Portanto, meus amigos, não perca o nosso programa de hoje, hein? Você que gosta de direito, você que gosta de história, você que gosta de conhecimentos gerais, não perca. Fique conosco, não mude de canal. Vamos verificar então o tema da aula de hoje? Pois é, então vamos a ele. Vamos ao tema do dia. Pois bem, meus amigos, acabamos de iniciar o primeiro bloco do programa de hoje. O bloco intitulado O Tema do Dia. E como eu já mencionei a vocês, o tema do dia da aula de hoje é extremamente importante. Para quem gosta de direito, para quem gosta de história, para quem gosta de conhecimentos gerais, o programa de hoje é imperdível. Falaremos sobre a história das constituições brasileiras. Como as constituições brasileiras se desenvolveram no Brasil? Qual foi a primeira? Quais foram as constituições intermediárias? Como é a nossa Constituição atual? Como tudo começou? Vamos estudar a partir desse instante. A primeira coisa que a gente tem que conhecer quando falamos de história das constituições é uma palavrinha mágica. Uma palavrinha mágica chamada constitucionalismo. Constitucionalismo. E eu pergunto a vocês, o que é constitucionalismo? É fácil. Constitucionalismo, meus amigos, é um movimento jurídico e político. Um movimento jurídico e político que aconteceu aí no mundo inteiro, em que os países, as nações, buscaram a edição de constituições, de textos constitucionais. Então isso é o constitucionalismo, é esse movimento jurídico e político de vários países na intenção de se fazer uma constituição, uma lei maior, uma constituição que limitasse o poder do Estado, o poder do governante, em favor das pessoas. Quais foram os marcos desse constitucionalismo? Ó, meus amigos, o principal marco desse constitucionalismo, sem dúvida alguma, foi a Revolução Francesa,
de 1789. Ali, em meados da Revolução Francesa, nasceram aí no mundo a Constituição norte-americana e a Constituição francesa, que foram seguramente os marcos mais importantes do constitucionalismo. Então, a Revolução Francesa, de 1789, e as constituições, as primeiras constituições francesas e norte-americanas. E aí, meus amigos, esse movimento, o constitucionalismo, ele se espalhou por toda a Europa e se espalhou por todo o mundo. E no Brasil? Como é que funciona no Brasil? Qual foi a primeira Constituição brasileira? Pois bem, lembre-se de uma coisa. Foi declarada a independência do Brasil no ano de 1822, certo? Dom Pedro I, que era até então o príncipe regente, declarou a independência do Brasil. Às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, ele teria gritado independência ou morte. A partir daquele instante, 1822, passamos então a ser um país independente, um país autônomo, independente de Portugal. E aí pensa comigo, se temos um país independente, se temos um país autônomo, precisamos de uma Constituição. E Dom Pedro I sabia disso. Por esse motivo, meus amigos, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira. Ou seja, a primeira Constituição brasileira foi outorgada. A primeira Constituição foi imposta por Dom Pedro I. E como eu disse, a primeira Constituição brasileira é de 1824. Então, não se esqueça, a primeira Constituição brasileira foi imposta, foi outorgada por Dom Pedro I, que foi então o nosso primeiro imperador. Primeira Constituição brasileira, 1824, Constituição outorgada. E o que marcou, hein, essa Constituição de 1824? É fácil, eu explico para vocês. Primeiramente, como não poderia ser estranho, a Constituição brasileira de 1824, ela previu a monarquia. O Brasil era uma monarquia, não é verdade? Uma monarquia em que o poder era adquirido por sucessão hereditária. Ou seja, morre o rei, vem o filho do rei, morre o filho do rei, vem o outro, ou seja, sucessão hereditária. Então o Brasil era assim, era uma monarquia em que o poder era adquirido por sucessão hereditária. Veja, foi o que aconteceu no Brasil, não é? Dom Pedro I, depois de uns anos, deixou o Brasil, voltando para Portugal, e quem se tornou o segundo rei brasileiro foi o seu filho, Dom Pedro II. Então, em resumo, na Constituição de 1824, o Brasil era uma monarquia. Ah, mas não é só isso. O Brasil também era um Estado unitário. Na Constituição de 1824, o Brasil era um Estado unitário. E o que significa isso, hein? Estado unitário. É fácil. Estado unitário é o oposto de federação. Hoje, o Brasil é uma federação, não é? Todos nós sabemos disso, que o Brasil é uma federação. Ou seja, é a união de vários estados com parcela de autonomia, não é? Cada estado tem uma parcela de autonomia, nós somos então uma federação. Na Constituição de 24 não era assim. Na Constituição de 24, o Brasil era um Estado unitário. Ou seja, tinha um governo central, um poder central único, que era exercido pelo rei, que era exercido pelo imperador. É, mas tem muito mais coisa. Constituição de 24, olha que interessante. Guarde isso. É a única Constituição brasileira, a única Constituição brasileira que tinha religião oficial. Isso mesmo, meus amigos. Tínhamos uma religião oficial, era a religião católica. Então constava da Constituição de Dom Pedro I que o Brasil era um país católico. A religião oficial era a religião católica. Todas as outras constituições brasileiras, em todas as outras, todas, o Brasil é um Estado laico. Em todas as outras, o Brasil é um Estado laico. Ou seja, não tem religião oficial. O Brasil não tem religião oficial. Pode ser exercida qualquer religião, qualquer crença pode ser exercida. Na Constituição de 24, não. O Brasil era um país católico, dizia a Constituição. Além disso, o Brasil também, meus amigos, ele tinha, talvez seja a característica mais importante da Constituição de 1824, hein? Característica mais importante é a seguinte: o Brasil tinha 4 poderes.
O Brasil não tinha 3 poderes como nas outras, não. O Brasil tinha 4 poderes. E alguém poderia perguntar, Flávio, quais são os 4 poderes na Constituição de 1824? Fácil. Os 3 poderes já conhecidos, executivo, legislativo e judiciário. E o 4º poder era o poder moderador. Isso mesmo, o poder moderador, que era uma espécie de controle sobre os demais poderes, que era exercido pelo rei, pelo imperador. Era o rei, portanto, que era o titular desse poder moderador, desse controle, dessa fiscalização sobre os demais poderes. Então guarde isso. Na Constituição de 24, o Brasil tinha 4 poderes: poder executivo, legislativo, judiciário e poder moderador. Mais uma característica interessante da Constituição de 24. O voto na Constituição de 24 era chamado voto censitário. Voto censitário, o que significa isso? Voto censitário, meus amigos, significa que quem vota é quem tem dinheiro. Vota quem tem dinheiro. Só os ricos podiam votar na Constituição de 1824. Tudo bem? Tranquilo? Falamos então da primeira Constituição brasileira, falamos da Constituição Imperial de 1824. Mas por que acabou, hein? A Constituição de 1824, olha que interessante, foi a Constituição brasileira que mais tempo durou. Foi a Constituição de 24. Puxa, mas por que acabou? Por um motivo muito simples. Foi proclamada a República. Acabou a monarquia no Brasil. Como você sabe, no dia 15 de novembro de 1889, acabou a monarquia. O rei foi expulso do Brasil, juntamente com a sua família, sua filha, Princesa Isabel, a rainha, o seu genro, o Conde D, todo mundo foi expulso do Brasil. E o Brasil transformou-se, portanto, numa república, a partir do dia 15 de novembro de 1889. E aí pensa comigo, se o Brasil mudou tanto, se o Brasil mudou radicalmente, era necessária a realização de uma nova Constituição. E essa Constituição foi feita, meus amigos, é a Constituição de 1891. Isso mesmo. Segunda Constituição brasileira, a Constituição de 1891. Conhecida também como Constituição de Rui Barbosa. Constituição de Rui Barbosa. Por quê? Constituição de Rui Barbosa. Porque foi o baiano Rui Barbosa que redigiu quase todo o anteprojeto da Constituição de 1891. A Constituição, a segunda Constituição brasileira, deve muito às mãos de Rui Barbosa. E olha só a dica que eu vou lhes dar. A segunda Constituição brasileira, de 1891, feita por Rui Barbosa, inspirou-se na Constituição norte-americana. Inspirou-se na Constituição dos Estados Unidos. Isso porque Rui Barbosa era um apaixonado pelo direito norte-americano, admirava o direito norte-americano. Então, muita coisa nós trouxemos de lá. Quer ver só a prova disso? Sabe como chamava o Brasil na Constituição de 1891? Sabe como chamava o Brasil? Estados Unidos do Brasil. Isso mesmo, Estados Unidos do Brasil. Veja só, portanto, a influência norte-americana. E basicamente, como se demonstrou essa influência norte-americana na segunda Constituição brasileira? Eu explico para vocês. Primeiramente, o Brasil era uma federação. Deixamos de ser um Estado unitário e passamos a ser uma federação. Você lembra o que é federação? Fácil, não é? Federação significa a união de vários estados, cada qual com uma parcela de autonomia. Então, cada estado tem uma parcela de autonomia. Ou seja, cada estado pode legislar, fazer suas próprias leis, cada estado pode administrar, tem autonomia para isso. Isso é uma federação. Portanto, o Brasil transformou-se em uma federação. Além disso, evidentemente, acabou a monarquia no Brasil. Chega de monarquia. O Brasil passou a ser uma república. República. E o que significa república? Ora, república vem do latim res publica, coisa pública. Significa que o governante
é um representante do povo. Significa que o governante é escolhido pelo povo para um mandato determinado. Não é como essa história de rei que pode ficar aí 50, 60 anos, não é assim não. No caso da República, o governante é escolhido pelo povo para um mandato determinado. Então o Brasil passou a ser uma república. Outra novidade, na Constituição de 1891, o Brasil passou a ser um Estado laico. Ou seja, o Brasil não tem mais religião oficial. Como eu disse para vocês, a única Constituição que teve religião oficial foi a Constituição de Dom Pedro I. Foi a Constituição de 1824. Depois, todas as outras, o Brasil era um Estado laico, o Brasil era um Estado leigo. Até hoje é um Estado leigo. Outra novidade importante da Constituição de 1891. O Brasil, meus queridos amigos, o Brasil passou a adotar 3 poderes. A famosa tripartição de poderes do francês Montesquieu. Ou seja, desaparece, portanto, aquela história de poder moderador. Isso não existe mais. Os 3 poderes no Brasil, e aliás, até hoje é assim, os 3 poderes são o executivo, legislativo e judiciário. E uma coisa importante para aqueles que estão se preparando aí para concursos públicos. Isso tem caído bastante em concursos públicos. Ouça bem isso. Foi na Constituição de 1891, na segunda Constituição brasileira, que surgiu o controle difuso de constitucionalidade. Guarde isso. Foi na segunda Constituição brasileira, a Constituição de 1891, Constituição de Rui Barbosa, que surgiu o controle difuso de constitucionalidade. O que é isso? O que é controle difuso? Fácil. Controle difuso significa que qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. Qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. Isso surgiu na Constituição de 1891. Mas por que acabou a Constituição de 1891? Por que isso? Ah, meus amigos, a Constituição de 1891 acabou porque esse primeiro momento da República Brasileira foi bastante tumultuado. Ali o voto era aberto, o voto não era sigiloso, isso acabava dando ensejo a pressões sobre o eleitor. Os derrotados nem sempre aceitavam a derrota nas urnas. Então, essa primeira fase da República Brasileira foi bastante tumultuada. Houve, inclusive, no estado de São Paulo, a famosa Revolução Constitucionalista de 1932, e diante disso surgiu, então, a terceira Constituição brasileira. A Constituição de 1934. Constituição de 1934. O que fez essa Constituição de 1934? Primeiro, guarde o seguinte, terceira Constituição brasileira, 1934. Essa Constituição manteve a estrutura principal da Constituição anterior. Ou seja, o Brasil continuou a ser uma federação, o Brasil continuou a ter 3 poderes, o Brasil continuou a ser uma república, o Brasil continuou a ser um Estado laico. Isso tudo continuou. Ora bolas, então, o que mudou na Constituição de 34? O que mudou? Basicamente, duas mudanças principais. Primeira mudança. Houve um aumento dos poderes da União. Em detrimento dos estados, houve um aumento dos poderes da União. Diante disso, como os estados perderam o poder, houve uma diminuição dos poderes do Senado. Para você ter uma ideia, o Senado quase desapareceu. O Senado se tornou um apêndice da Câmara dos Deputados. Graças à diminuição dos poderes dos estados, o Senado quase desapareceu. E uma outra diferença importante, uma outra novidade importante, que aliás até caiu recentemente no exame da OAB. Foi na Constituição de 1934 que surgiu o voto feminino. Isso mesmo. Sabia que até então as mulheres não podiam votar? Até a década de 30 as mulheres não podiam votar no Brasil. E a primeira Constituição brasileira a prever o voto feminino foi a Constituição de 1934. E uma última coisa sobre a Constituição de 34.
A Constituição de 34, ela previu pela primeira vez no Brasil, pela primeira vez, os chamados direitos de segunda geração, ou direitos de segunda dimensão. O que é isso? Direito de segunda geração ou segunda dimensão? Explico para vocês. São chamados direitos sociais. Isso mesmo, direitos sociais, direitos de classes. Percebeu-se, meus queridos amigos, que não bastava o Estado prever alguns direitos individuais. O Estado tinha que agir. O Estado tinha que fazer. Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia. São direitos sociais que nasceram na Constituição de 34. Mas por que acabou a Constituição de 34, hein? Porque chegou ao poder, através de um golpe, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas chegou ao poder e, claro, não queria largar o poder. Por isso, Getúlio Vargas editou, outorgou a próxima Constituição brasileira, a Constituição de 37. Isso mesmo, a Constituição de 1937, outorgada, imposta por Getúlio Vargas. E como ficou conhecida essa Constituição de 37? A Constituição de 37, ela tem um apelido. Sabe qual é o apelido da Constituição de 37? A Polaca. A Polaca. Tem esse apelido porque foi inspirada na Constituição polonesa da época, a Polaca. E quais as principais características dessa Constituição de 37? Fácil. Pensa comigo. O Brasil era uma ditadura. O Brasil era uma ditadura. E, portanto, a Constituição de 37 era uma Constituição ditatorial. Com muitos poderes nas mãos da União. Muitos poderes nas mãos da União, em detrimento dos Estados. Outra característica aqui importante. Diminuição de direitos e garantias fundamentais. Isso mesmo. Houve uma diminuição de direitos fundamentais. Por exemplo, acabou o direito de greve. Acabou o direito de greve. Por exemplo, acabou o direito do mandado de segurança. Não se podia mais impetrar mandado de segurança. Acabou a ação popular. Então, na Constituição de 37, na Polaca de Getúlio Vargas, diminuíram o número de direitos e garantias fundamentais. Uma outra coisa, hein? Nessa Constituição de 37, também, além da diminuição dos direitos e garantias fundamentais, houve também a diminuição do controle de constitucionalidade. Aquele controle que eu falei para vocês, que o judiciário pode declarar uma lei inconstitucional, isso foi atenuado na Constituição de 37, a Polaca de Getúlio Vargas. Mas por que acabou, hein? Por que acabou a Polaca de Getúlio Vargas? Porque veja só, o mundo estava naquele momento da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, venceu a democracia. Contra a Alemanha, contra a Itália, o mundo optou pela democracia. E no Brasil também deveríamos optar pela democracia. Então, fragilizou-se o governo de Getúlio Vargas, que era um governo ditatorial. Por isso, foram convocadas novas eleições e o Brasil fez uma nova Constituição, a Constituição de 1946. Basicamente, o que marcou a Constituição de 1946? Olha, meus amigos, a Constituição de 46 é a Constituição mais água com açúcar que nós temos no Brasil, sabe? De novidade, não houve muita coisa, não. De novidade, quase nada. Basicamente, guarde assim, ó, a Constituição de 46, ela praticamente ressuscitou aquela Constituição anterior, a Constituição de 1934, antes do Getúlio fazer a sua, antes do Getúlio fazer a Polaca. Então a Constituição de 46 foi muito inspirada na Constituição de Getúlio Vargas. Apenas duas mudanças significativas na Constituição de 46, apenas duas mudanças. Primeiro, a previsão de que a capital brasileira sairia do Rio de Janeiro, a previsão de que a capital brasileira iria para o Distrito Federal, iria lá para o Planalto Central. Essa era a previsão da Constituição de 46, primeira diferença, transferência da capital.
E uma segunda diferença é que foi na vigência da Constituição de 1946 é que surgiu a ADIM. Surgiu a ADIM. A ação direta de inconstitucionalidade surgiu na Constituição de 46. E por que acabou a Constituição de 46? Porque no Brasil houve o golpe militar de 1964. Os militares chegaram ao poder em 1964. E aí se mudou tudo novamente. O Brasil não é mais de novo uma democracia. Temos que fazer uma nova Constituição. E aí, meus queridos amigos, o que marcou a próxima Constituição? A Constituição de 1967. Constituição de 1967. O que marcou essa Constituição? Ora, era uma Constituição ditatorial, não é verdade? Portanto, mais uma vez, aumentou os poderes da União, diminuindo os poderes dos Estados, diminuiu mais uma vez os direitos e garantias fundamentais, e mais, ampliou a competência da justiça militar. Isso mesmo, justiça militar começou a julgar civis, inclusive. Pessoas que participavam de passeata pela democracia foram julgados pela justiça militar. Isso marcou a Constituição de 67. E por que ela acabou, hein? Por que a Constituição de 67, que foi alterada 2 anos depois por uma emenda constitucional 1 de 69, então tem aí um dueto, a Constituição de 67 e a emenda constitucional 1 de 69, por que elas acabaram? Porque felizmente no Brasil acabou a ditadura militar. O povo brasileiro clamou por democracia através de um movimento chamado Diretas Já, e voltamos à democracia. Diante do retorno à democracia, claro, se o Brasil mais uma vez mudou, é um Estado democrático mais uma vez, precisamos de uma nova Constituição e chegamos à nossa atual Constituição, a Constituição de 1988. Sobre ela, eu não vou falar aqui com vocês no programa de hoje, a Constituição de 1988, tendo em vista que ela, Constituição de 88, é objeto de muitos outros programas aqui na TV Justiça, sobretudo aqui no programa Prova Final. Outras vezes aqui estive, outras vezes aqui estarei para falar sobre, especificamente, temas da Constituição de 88. Portanto, no programa de hoje, o que era mais importante era conhecer as constituições anteriores. E aí falamos sobre elas. Falamos sobre a Constituição de 1824, a primeira, de Dom Pedro I. Falamos da Constituição de 1891, de Rui Barbosa. Falamos da Constituição de 1934, a terceira Constituição brasileira, também uma Constituição democrática. Falamos da Constituição de 1937, de Getúlio Vargas, a polaca. Falamos da Constituição de 1946, aquela que retomou a democracia. Falamos da Constituição de 1967, da ditadura militar, com essa emenda 1 de 69, até chegarmos nos dias atuais com a nossa Constituição de 88. Vamos ver agora o que os alunos de todo o Brasil têm aí para perguntar sobre esse tema tão importante, sobre a história das Constituições brasileiras? Vamos ao segundo bloco do programa de hoje. Vamos a ele. Pergunte ao professor. Pois bem, meus amigos, iniciamos agora o segundo bloco do programa de hoje. O bloco no qual alunos de todo o Brasil podem tirar as suas dúvidas, alunos de todo o Brasil podem fazer as suas respectivas indagações. Chegamos ao bloco intitulado Pergunte ao Professor. E não só alunos de todo o Brasil podem nos indagar. Você também pode nos indagar. Basta mandar o seu e-mail. O nosso e-mail aqui do nosso programa é provafinal@lfg.com.br. Faça a sua pergunta, tire a sua dúvida, faça o seu comentário sobre o nosso programa. Estamos esperando ansiosamente o seu e-mail. E vamos ver qual é a primeira pergunta do programa de hoje? Vamos a ela. Pergunte ao professor.
Professor, quais as principais características da Constituição de 1891? Bem, a pergunta é importante. Tem caído bastante no exame da OAB. Recentemente, na prova formulada pela CESP, foi uma das indagações. A Constituição de 1891 foi a segunda Constituição brasileira. O seu anteprojeto foi feito por Rui Barbosa. Então, Rui Barbosa ele elaborou praticamente todo o anteprojeto da Constituição de 1891. Essa Constituição de 1891 inspirou-se na Constituição norte-americana, inclusive no nome, Estados Unidos do Brasil. Essa Constituição de 1891 rompeu com a monarquia. Deixamos de ser uma monarquia, passamos a ser uma república. Passamos a ser uma república. Deixamos de ter 4 poderes e passamos a ter 3 poderes. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Além disso, na Constituição de 1891, o Brasil passou a ser um Estado laico. O Brasil deixou de ter qualquer religião oficial e passou a ter um Estado laico. Passou a ser um Estado laico, um Estado leigo, sem religião oficial. Na Constituição de 1891, também surgiu o controle de constitucionalidade no Brasil. Controle de constitucionalidade. Na realidade, nesse instante, o controle difuso de constitucionalidade. Controle difuso é aquele que qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. Juiz de primeira instância, o tribunal, qualquer juiz pode declarar uma lei inconstitucional. E mais uma coisa sobre a Constituição de 1891. Uma coisa que eu não falei antes, mas falo para você que fez essa pergunta. Na Constituição de 1891, apareceu pela primeira vez, num texto constitucional, o habeas corpus. É a primeira vez numa Constituição brasileira em que aparece a ação do habeas corpus. Habeas corpus, que vem do latim, dá-me o corpo, libera-me o corpo, entrega-me o corpo. O habeas corpus, então, que estava na lei infraconstitucional, que estava abaixo da Constituição, ele entra na Constituição de 1891. Mas atenção para a diferença. Na Constituição de 1891, na Constituição de Rui Barbosa, o habeas corpus era diferente. O habeas corpus era diferente. Ou seja, ele não era uma ação apenas para tutelar o direito à liberdade de locomoção. Não, era diferente. Na Constituição de 1891, o habeas corpus era regido pela, entre aspas, teoria brasileira do habeas corpus. Fecha aspas. Teoria brasileira do habeas corpus. O que era isso? O que era a teoria brasileira do habeas corpus? Uma teoria de Rui Barbosa, de que o habeas corpus servia para tutelar quaisquer direitos. Quaisquer direitos. E não só a liberdade de locomoção. Ok? Então, na Constituição de 1891, apareceu num texto constitucional o habeas corpus, mas com uma amplitude bem maior, tutelando quaisquer direitos e não só a liberdade de locomoção. Maravilha? Vamos à segunda pergunta do programa de hoje. Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, quais as principais características da Constituição de 1824? Essa é uma outra Constituição que também cai bastante nos concursos, no exame da OAB. Estamos falando da primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824. Essa Constituição, como nós sabemos, ela foi outorgada, foi imposta por Dom Pedro I. Foi imposta por Dom Pedro I e tinha como principais características as seguintes. O Brasil era uma monarquia na qual o poder era adquirido por sucessão hereditária. Então o Brasil era uma monarquia. Segunda característica. O Brasil, ele tinha 4 poderes. O Brasil tinha 4 poderes. Poder executivo, legislativo, judiciário e poder moderador. Poder moderador que era exercido pelo próprio rei, pelo próprio imperador. Outra característica, o Brasil era um Estado unitário.
Brasil não era uma federação. O Brasil era um estado unitário, ou seja, não havia estados autônomos. Outra diferença, o Brasil, ele tinha uma religião oficial. O Brasil tinha uma religião oficial, a religião católica. Religião católica apostólica romana era a religião oficial na Constituição de 1824. Uma última característica digna de nota, a Constituição de 1824 previa o voto censitário. O que é isso? Voto censitário. Só podia votar quem tinha dinheiro. Precisava comprovar uma renda anual para poder ter o direito ao voto. Essa, meus queridos amigos, é a Constituição de 1824. Vejamos a próxima pergunta? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, quais as principais características da Constituição de 1937? A Constituição de 37 talvez seja a pior de todas as constituições brasileiras. Uma Constituição ditatorial, uma Constituição imposta, uma Constituição outorgada por Getúlio Vargas, conhecida como a Polaca. A Polaca porque teve inspiração na Constituição polonesa. A Polaca, portanto. E quais são as características da Polaca? Primeira característica da Constituição de 37, primeira característica da Polaca, é que o Brasil, claro, era uma ditadura. E por isso concentrava os poderes nas mãos do poder executivo, nas mãos do presidente, nas mãos de Getúlio Vargas. A Federação Brasileira quase desapareceu. Houve uma diminuição excessiva do poder dos estados e houve um aumento do poder da União. Aliás, toda ditadura faz isso, não é? Concentra poderes na União, diminuindo o poder dos estados. Outra característica importante da Constituição de 37, a diminuição de direitos e garantias fundamentais. Vários direitos foram extintos da Constituição brasileira, como mandado de segurança, ação popular, direito de greve. A Constituição de 37 previa a pena de morte. A Constituição de 37 previa a pena de morte. Ou seja, essa foi a Polaca, a Constituição de 37. A pior Constituição que o Brasil já teve. Tudo bem? Muito boa pergunta. Vamos para a próxima indagação? Vamos lá? Vamos a ela? Pergunte ao professor. Professor, quais as principais características da Constituição de 1988? A nossa Constituição brasileira, a nossa Constituição atual, não é? A Constituição de 88. O que marcou a Constituição de 88? A Constituição de 88 também é conhecida como Constituição Cidadã. Constituição Cidadã. Por que recebe esse nome? Constituição Cidadã. Recebe esse nome porque ela foi a Constituição brasileira que mais previu direitos e garantias fundamentais. Foi a Constituição que mais previu direitos e garantias fundamentais. É verdade, é verdade. Pra você ter uma ideia, até a ordem dos artigos na nossa Constituição mudou. O primeiro grande tema na nossa Constituição, o primeiro grande tema, a começar lá no artigo 5º, sabe qual é? Direitos e garantias fundamentais. É o primeiro grande tema que aparece já na nossa Constituição. Então esse é um primeiro marco, uma primeira característica da Constituição brasileira. O Brasil, portanto, adotou uma Constituição cidadã, com vários direitos e garantias fundamentais. Com mais direitos e garantias fundamentais. Além disso, outra característica é que a Constituição de 88, ela prestigiou bastante os municípios. Município também é considerado ente federativo. Município também tem autonomia. Ou seja, o município tem autonomia para legislar, para administrar, fazer suas próprias leis, sua própria lei orgânica do município. Ou seja, essa foi também uma outra característica bem marcante da Constituição de 1988, a nossa Constituição brasileira, a Constituição Cidadã. Portanto, meus amigos, essas são as duas principais características da Constituição de 88. Quanto a outras características importantes, aí eu deixo para que em outras edições futuras do programa Prova Final, a gente aborde, ou você, nos seus estudos, verifica instituto por instituto da Constituição de 1988.
Vamos a mais uma pergunta? Meus queridos amigos, vamos ouvir o que os alunos de todo o Brasil têm a indagar? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor Flávio, o que é constitucionalismo e neoconstitucionalismo? Que pergunta importante. O que é constitucionalismo? Bem, constitucionalismo nada mais é do que um movimento jurídico e político para a edição de uma Constituição. Cada país teve esse movimento um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas esse movimento buscando uma Constituição escrita. Esse movimento buscando uma lei que limitasse o poder do Estado. Isso, meus queridos amigos, é constitucionalismo. Esse movimento jurídico e político para a edição de uma Constituição. Como eu havia mencionado no primeiro bloco desse programa, o grande marco histórico do constitucionalismo foi a Revolução Francesa de 1789 e as constituições norte-americana e francesa que foram editadas nessa mesma época. Mas me foi perguntado também o seguinte: o que é neoconstitucionalismo? Algo que alguns concursos também têm perguntado, o neoconstitucionalismo. E olha, meus queridos amigos, o neoconstitucionalismo é uma etapa adiante, uma etapa que surgiu depois do constitucionalismo. Atualmente nós estamos vivendo no neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo começou a ser mencionado depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial começou-se a falar de neoconstitucionalismo. E basicamente o neoconstitucionalismo tem quais características? A primeira característica do neoconstitucionalismo é que todos nós estamos cientes de que a Constituição é efetivamente uma lei. Todos nós estamos cientes que a Constituição possui força normativa. Aliás, existe até um princípio sobre isso, o princípio da força normativa da Constituição, de Conrad Hess. Então todos nós sabemos que a Constituição é uma lei que deve ser cumprida, é um ato normativo. E o que faz o neoconstitucionalismo diante desse cenário? Ele diz que a Constituição deve ser cada vez mais efetiva. Então no neoconstitucionalismo buscamos uma maior efetividade da Constituição, principalmente dos princípios constitucionais. Então a busca cada vez mais da eficácia dos princípios constitucionais. Não nos limitamos mais ao positivismo, ao texto legal. Direito é muito mais do que isso. Direito constitucional é muito mais do que a letra da lei, artigo tal, é muito mais do que isso. É princípio fundamental, são tratados internacionais. Ou seja, esse é um dos pilares do constitucionalismo, do neoconstitucionalismo. E para terminar, uma última característica. A ampliação gigantesca, enorme, da chamada jurisdição constitucional. Jurisdição constitucional, verdade. Principalmente o controle de constitucionalidade. Houve uma ampliação enorme do controle de constitucionalidade no Brasil. Pra você ter uma ideia, na Constituição de 88 surgiram ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tudo isso surgiu durante a Constituição de 88. Então, meu querido amigo, isso é neoconstitucionalismo. Tudo bem? E assim respondemos as perguntas de todo o Brasil, meus queridos amigos. Vamos agora ao terceiro e último bloco desse programa. Bloco no qual responderei a questões anteriores de exame da OAB. Vamos lá? Vamos ao X da questão. Pois bem, meus queridos amigos, chegamos então ao último bloco do programa de hoje. O bloco intitulado O X da Questão. Vou responder a partir desse instante questões que já caíram em exames anteriores da OAB. E realmente, não há melhor maneira de se preparar para o exame de ordem do que lendo questões de exames anteriores, vendo exemplos do passado para respondermos às questões do futuro. E vamos à primeira questão do programa de hoje? Põe na tela para nós, por gentileza, a primeira questão.
A primeira questão diz: acerca da história constitucional do Brasil, assinale a opção correta. Vejamos a letra A. A letra A diz: a Constituição de 1824 introduziu no país a organização federativa. Ah, meus amigos, essa alternativa está absolutamente errada. Errada, muito errada. A Constituição de 1824, o Brasil não era uma federação. Muito pelo contrário, o Brasil era um Estado unitário. O Brasil só passou a ser uma federação na segunda Constituição brasileira, na Constituição de 1891. Portanto, descarte a letra A. A letra A está errada. Vejamos a letra B. Põe na tela a letra B. Letra B diz: a Constituição de 1891 introduziu no país o voto secreto e universal, inclusive o voto das mulheres. Ah, meus amigos, essa afirmação também está errada. Absolutamente errada, absolutamente incorreta. Na Constituição de 1891 não havia o voto feminino. As mulheres brigaram muito. O voto feminino só veio aparecer em texto constitucional lá na Constituição de 1934. Então descarte a letra B também está incorreta. Vejamos a letra C. Põe na tela a letra C. Letra C diz: inspirando-se na Organização dos Estados Unidos da América, a Constituição de 1934 introduziu no Brasil o sistema presidencialista de governo. Ah, meus amigos, essa alternativa também está errada, incorreta. Quem na realidade se inspirou no sistema norte-americano e trouxe para o Brasil república, presidencialismo, 3 poderes, foi a Constituição de 1891, a Constituição de Rui Barbosa, e não a Constituição de 34. Errada também. Vejamos a letra D, só pode ser ela. Põe na tela a letra D de dado, vejamos. Letra D diz: a ordem constitucional instaurada pela Constituição de 46 foi rompida pelo golpe militar de 64. Meus queridos amigos, essa alternativa está correta, certíssima. É ela o X da questão, ela está correta. A Constituição de 46 foi uma Constituição democrática realmente, mas isso foi rompido pelo golpe militar de 1964, em que anos depois foi feita a Constituição de 67. Vejamos a próxima questão. Põe na tela a próxima questão, meus queridos amigos. Vejamos a próxima questão que já caiu no exame da OAB. No que se refere aos remédios constitucionais, assinale a opção correta. Vejamos a letra A, ó. A doutrina brasileira do habeas corpus, cujo principal expoente foi Rui Barbosa, conferiu grande amplitude a esse writ, que podia ser utilizado inclusive para situações em que não houvesse risco à liberdade de locomoção. Meus queridos amigos, essa alternativa está absolutamente correta, certíssima, é ela o X da questão. Como nós sabemos, a teoria brasileira do habeas corpus diz respeito à Constituição de 1891, criada por Rui Barbosa, e diz que o habeas corpus serve para tutelar quaisquer direitos, e não só a liberdade de locomoção. É bem verdade que isso só estava na Constituição de 1891, mas essa é a teoria brasileira do habeas corpus. Vamos ver as outras alternativas, porque estão erradas? Põe na tela a letra B, por favor. Letra B diz: o habeas data pode ser impetrado ao Poder Judiciário, independentemente de prévio requerimento na esfera administrativa. Meus amigos, essa alternativa está errada. Segundo a súmula 2 do STJ, para se impetrar habeas data, é necessária a busca na via administrativa. Descarte então a letra B. Vejamos a letra C. Põe na tela para nós a letra C. Letra C diz: a ação popular pode ser ajuizada por qualquer pessoa para a proteção do patrimônio público estatal, da moralidade administrativa, do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural.
Meus amigos, essa letra C também está errada, incorreta. Não é qualquer pessoa que pode ajuizar ação popular, não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão. Pessoa no gozo dos direitos políticos. Portanto, a letra C também está errada. Vejamos a letra D. Põe na tela a letra D de dado. Vejamos a última letra. A letra D diz: a ação civil pública somente pode ser ajuizada pelo MP, segundo determina a Constituição Federal. Ah, meus amigos, essa alternativa também está errada. O Ministério Público não é o único titular da ação civil pública. Outras pessoas podem ajuizá-la, como por exemplo associações podem ajuizar a ação civil pública. Portanto, essa letra também está errada. Resposta certa, como vimos, é a letra A, que fala da teoria brasileira do habeas corpus, da Constituição de 1891. E assim, meus queridos amigos, eu me despeço de vocês, de mais uma edição do programa Prova Final. E desejo a cada um de vocês a máxima efetividade nos estudos, aguardando e esperando que o programa de hoje tenha sido algo muito importante na complementação dos seus estudos preparatórios para o exame da OAB e demais estudos que você esteja realizando. Tudo bem? Até uma próxima edição do programa Prova Final, meus queridos amigos. Tchau, tchau.